Oi, como andam as coisas? Eu sou o Felipe Fonseca, o FF. Eu não tô virando youtuber, mas eu faço questão de dizer quem eu sou porque, embora esse vídeo esteja sendo feito com um grupo de pessoas em mente, eu vou depois publicar ele de maneira aberta, então pode ser que tu ainda não me conheça. Mas eu tô pensando principalmente na comunidade Tropixel quando eu faço esse vídeo. E esse é um termo bastante difícil, eu reluto um pouco em usar ele, porque embora a gente tenha um monte de elementos comuns, essa palavra comunidade ela é carregada de um monte de significados e eu não sei se exatamente transmite o tipo de conversa que eu gostaria de ter. Ainda assim, eu acho que dá pra gente identificar que tem determinados grupos de pessoas, e eu tô fazendo esse vídeo para vocês, que compartilham uma série de coisas, que tem coisas em comum. E não são necessariamente objetivos em comum, como eu conversei com uma dessas pessoas, não são necessariamente métodos em comum, mas aqui e ali muitos de nós compartilhamos histórias e vitórias e dores e derrotas, conquistas. A gente tem também desejos e preocupações presentes e de futuros. E eu acho que dá pra gente dizer que de uma forma emergente e distribuída existe um espaço no qual diversos elementos comuns aparecem. E esses laços são importantes, são potentes, e é possível que a gente esteja vivendo um momento mais importante de reaproximar esses laços. Por isso, eu não sei se é necessariamente apropriado chamar isso de comunidade, mas eu quero, de toda forma, fazer a minha parte. Eu estou tentando fazer a minha parte para construir esse espaço comum. E na tentativa de aproveitar essas potencialidades e de reforçar esses laços nesse momento em que a gente está precisando, eu acho, não sou só eu, não sou só eu que preciso desse reforço, desse grupo e dessa capacidade de cooperação. Eu estou hoje aqui sozinho, estou na Escócia, estou passando um período fora do Brasil, mas continuo muito ligado à cidade de Ubatuba e também a todas essas redes das quais eu fiz parte ao longo das últimas 2 décadas e que eu sinto falta. Eu estou aqui vivendo o maravilhoso verão escocês, não dá para ver daí, mas está chovendo lá fora, deve estar uns 15 graus. E eu deveria mudar para Berlim na semana que vem, para a segunda parte do meu doutorado, mas esse plano foi adiado um pouco por conta desse momento de Covid, restrições à movimentação e preocupações com saúde pública. Então, estou passando esse verão estendido aqui em Dundee, na Escócia. Mas hoje é um dia interessante, hoje é dia 28 de junho de 2020 e 18 anos atrás, em 2002, exatamente no dia 28 de junho, eu, junto com o Hernani de Mantas, criei uma lista de discussão, que era o que a gente fazia naquela época quando a gente queria conversar com as pessoas usavam e-mail, veja só, e a gente criou uma lista de discussão e chamou de Metáfora, Projeto Metáfora, e começou a convidar pessoas interessantes, pessoas que a gente achava que iam gostar ou que iam contribuir para as conversas que a gente estava tentando ter ali. E era uma coisa meio sem um formato definido, não tinha um método, a gente não tinha uma pauta exatamente, mas era uma espécie de meta-exploração, meta-investigação sobre
essa capacidade de criar espaços de conversa novos através da internet. Depois, como fala o pessoal do Trepa Moleque, a internet deu errado e a gente demorou muito tempo para perceber que a internet foi um erro. Tem um pouco de ironia nessa frase, mas nem tanto. Mas eu participei bastante desse momento inicial ali do projeto Metáfora, e um monte de coisas foram bastante positivas naquela época. A gente estava num momento em que parecia ser possível sonhar com novas possibilidades. É bom lembrar que a gente tinha uma efervescência no Brasil que já tinha passado por mais de uma edição do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, minha cidade natal. E no fim daquele ano de 2002, isso e uma série de outras mudanças culminariam com a eleição de um presidente diferente de tudo o que tinha acontecido antes. E até tem um pouco do que eu vou falar daqui a pouco, que é o surgimento de um protagonismo para o Ministério da Cultura do Brasil. Mas naquele momento de junho de 2002, o que a gente estava, na verdade, tentando entender era qual que é o significado dessa possibilidade de criar um espaço de conversa e determinar as regras dessa conversa enquanto ela acontece. Teve uma série de resultados naquilo. O projeto Metáfora em si não durou tanto tempo, ele durou menos de um ano, mas ele teve um monte de esporos, um monte de filhotes que se desenvolveram a pleno. Um deles, eu acho que é um dos mais significativos, foi a meta-reciclagem, a rede meta-reciclagem, que ela sim durou até o fim do mundo em 2012. E no ano passado, teve diversas vezes ao longo desses anos que eu tentava retomar aquela potência do projeto Metáfora, criando espaços de conversa indefinidos. E eu acho que eu não consegui fazer isso nenhuma vez, nessa forma, mas criei outros espaços focados em projetos específicos, em outros tipos de conversas. Mas agora eu tento rever um pouco aquele momento, aquela potência, aquela necessidade de agrupamento, e me parece interessante relembrar nesse dia de hoje que 18 anos atrás, exatamente no dia 28 de junho, a gente começou o projeto Metáfora. O Metáfora aproveitou um momento, ele se desenvolveu num momento em que parecia ser possível sonhar com futuros melhores, né? E isso tudo foi bastante representado por um papel simbólico, mas também um papel gerencial efetivo de uma pessoa que fez aniversário anteontem, também em junho, Gilberto Gil, essa grande referência não só da música, como também de entendimento do mundo, de compreensão e de mistura de culturas, de abertura para a novidade. E eu sinto muito orgulho de ter participado um pouco da construção da iniciativa, da estratégia de cultura digital, que foi aplicada nos pontos de cultura no Brasil inteiro, e que me fez conhecer muito mais gente interessante e com as pessoas com as quais eu me relaciono até hoje, e que tem um pouco surgido nessas conversas de reaproximação do Tropixel. O Tropixel também eu fui atrás disso agora, pesquisei aqui no histórico. A gente começou a chamar de Tropixel em junho de 2013. Junho de 2013 é um mês bastante falado, né? Foi um mês importante na história do Brasil para explicitar uma série de coisas que ficavam até então escondidas, mas também foi um terremoto que culminou em um monte de coisas negativas e uma série de desilusões políticas
que deram nesse inferno que o Brasil vive hoje politicamente. Ainda assim, junho de 2013 para mim tem esse papel, 7 anos atrás, um período de 7 anos, que foi o período, foi o momento em que a gente começou a chamar o Tropixel de Tropixel. Tem um pequeno histórico aí, a gente já tinha feito outros momentos de encontro, então eu tinha participado na primeira edição do Fórum de Cultura Digital Brasileira como público, na segunda edição como uma das pessoas que estava envolvida com fazer as coisas acontecerem. Na verdade, não só como público, né? Eu fiz algumas atividades também. Teve um Festival de Cultura Digital no Rio de Janeiro, que foram grandes momentos ali sim que a gente tinha imaginado que aquele modelo de cultura digital brasileira podia inspirar o mundo. Eu acho que inspirou, de certa forma. Então, foram momentos importantíssimos. Numa outra escala, dentro da rede Meta Reciclagem, a gente tinha feito um encontro em 2009 na Campus Party, depois outro encontro também em 2009 em Arraial da Ajuda. E em 2012 a gente fez um encontro em Ubatuba. E ainda tinha o coletivo editorial Mutirão da Gambiarra, Multigambi, fazendo coisas também. Até que, enfim, em 2012 toda aquela conversa desapareceu e cada pessoa também foi fazer outras coisas. Mas já existia um precedente dessa ideia de juntar as pessoas e da minha parte de tentar incluir Ubatuba nesse mapa. E aí, o ano de 2012 eu fiquei fora de Ubatuba, estava morando em Campinas, fazendo as disciplinas do mestrado. Em 2013 eu passei alguns meses fora do Brasil e uma das coisas que eu participei foi da organização do festival Pixelake em Helsinki, na Finlândia. E o Pixelake é um lugar e é uma construção interessantíssima, porque ele, embora se organize como um festival, ele não tem um formato tão fechado, e a cada vez ele se organiza de uma maneira diferente. E participar daquilo lá e encontrar diversas pessoas do Brasil e da América Latina naquele contexto deixou mais forte a vontade de fazer alguma coisa em Ubatuba. Então, em junho de 2013, a gente começou a chamar essa ideia de fazer um nodo da rede Pixelake no Brasil de Tropixel. Isso vinha um pouco inspirado pelo encontrão hipertropical de meta-reciclagem que a gente fez em 2012 em Ubatuba, na Fundação Alavanca. Pelo fato de que Ubatuba fica exatamente em cima do Trópico de Capricórnio, que é essa linha imaginária que define boa parte do que a gente traz, também de construção de cultura brasileira, né? Tropicalismo e a tensão ali entre as coisas, a cultura tropical e a cultura subtropical e uma série de outros elementos. Então, aquela ideia de que o trópico é um elemento cultural que é interessante explorar, para mim fez sentido, e aí a gente chamou esse festival, esse evento que a gente ia organizar em Ubatuba de Tropixel. No fim das contas ele aconteceu em outubro de 2013 e aconteceu entre Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e Ubatuba. E ali em Ubatuba a gente tinha também um momento de um certo otimismo, tinha pessoas interessantes no poder público local, abrindo espaço para outros tipos de conversa. Mas foi isso, o Tropixel aconteceu e reverberou em muitas coisas na cidade e também nessa rede de pessoas que não estavam em Ubatuba, mas que passaram a se relacionar de outras formas. E aí depois teve outras edições. Em 2015 a gente fez uma outra edição também em junho, que foi o Tropixel Ciência Aberta, já dentro do projeto de pesquisa que a gente estava fazendo lá,
com outras pessoas, com outras instituições. Mas ainda assim, depois começaram todas as crises econômicas, o pesadelo começou a crescer, o pesadelo político e também econômico, e o Tropixel, de certa forma, acabou relegado. No ano passado eu cheguei até a tentar costurar, mas a gente já estava num momento no Brasil em que era impossível pensar em recursos para fazer eventos da maneira como a gente fazia até então. E agora, nesse período de quarentena, pandemia, as pessoas mais isoladas, eu fora do Brasil, passando por uma série de outras mudanças também, eu comecei a sentir falta de ter aquela conversa mais ampla, porque nos últimos anos acho que as coisas foram se fragmentando, a gente foi ficando cada um no seu espaço mais restrito, e claramente também muitos de nós, das pessoas dessa rede expandida, tivemos que nos preocupar mais com sobrevivência, mais com como que a gente vai fazer para pagar as contas, para manter as famílias saudáveis, para manter a saúde mental. Então, acho que todos nós focamos cada vez mais no nosso micromundo. Mas eu, enfim, em determinado momento, entendi que eu pessoalmente estava sentindo falta de conversar mais com aquelas pessoas. E eu fiquei com isso circulando numa nuvem dentro da mente, até que um dia uma pessoa que está morando em Ubatuba, que foi para lá no ano passado, já no período que eu estava quase saindo, e ela passou a frequentar o nosso espaço compartilhado que eu ajudei a fundar, que é o Ninho, e encontrou uma edição do livro Tropixel, que na época foi editado pela Edufba, e essa pessoa me procurou e falou: cara, em 2023 vai fazer 10 anos do Tropixel, o que você acha de começar a pensar? E aí já com esse horizonte de depois de terminar meu doutorado, que em princípio termina em 2022, seria interessante sim pensar em comemorar os 10 anos do Tropixel. Mas aquilo também me pareceu um sinal de que, mais urgentemente, poderia ser interessante voltar a organizar essas conversas que aconteciam em torno desse grupo de pessoas que em diferentes ocasiões se reuniam em Ubatuba, usando essa identidade Tropixel. A propósito, eu não estou mencionando os nomes específicos das pessoas, eu já falei de uma série de pessoas aí. A única pessoa que eu mencionei, eu acho, aqui nesse vídeo foi o ministro Gilberto Gil, que é uma pessoa pública, mas não que eu queira invisibilizar o trabalho dessas pessoas. Eu tenho muito orgulho e satisfação de ter interagido com um monte de pessoas interessantes ao longo desses anos, mas como eu não consultei as pessoas se posso mencioná-las aqui, eu não estou falando nomes, mas enfim, vocês fiquem à vontade para se identificar nos comentários desse vídeo ou na rede pública. Mas aí, enfim, estava nesse momento de buscar essa conversa, eu querendo conversar, voltar a conversar com aquelas pessoas todas, e esse elemento que surgiu, Tropixel, como sendo uma possibilidade de identidade para isso. Então o que eu fiz, e agora eu não sei exatamente quando foi em algum momento entre abril e maio provavelmente, eu reativei o grupo do Telegram que tinha sido usado para organizar algumas ações do Tropixel em 2015, a última edição, que foi o Tropixel Labs, que já foi meio uma edição um pouco rachada, que a gente estava contando com recursos e não teve, foi meio difícil de organizar, não tinha tanto público também, mas ainda assim a gente fez essa edição em outubro de 2015, Tropixel Labs, e tinha um grupo do Telegram que tinha ficado daqueles tempos, e o que eu fiz foi reativar esse grupo e passei a convidar também pessoas que tinham participado de outras edições do Tropixel, em Ubatuba e fora.
E para minha satisfação, esse grupo começou a crescer, as pessoas, mais gente respondeu a essa vontade de reencontrar e começaram também a chamar pessoas que não tinham ido para Ubatuba, que não tinham participado de nenhuma edição de Tropixel, e eu achei isso bastante interessante, como um sinal de que essa vontade de conversar não estava somente dentro daquele grupo que tinha ido em algum momento para Ubatuba. E agora a gente está nesse momento em que essa conversa bombou, então são muitas mensagens. Alguém esses dias me falou que ficou algumas semanas sem olhar o grupo e de repente tinha milhares de mensagens, está difícil de acompanhar. E eu estava também falando com uma amiga que a gente acaba sempre voltando às mesmas histórias, a gente sempre tenta fazer a mesma coisa, né? E eu sempre tento essa coisa de ver uma potência de conversas, de tentar facilitar essas conversas, mas também pensar em levar para um lugar mais estruturado. A gente fez isso, posso dizer que com sucesso, na época do Metáfora, da meta-reciclagem, tensionando um pouco essa coisa da lista de discussão por e-mail com uma wiki, depois sites e diferentes ferramentas ali. A gente tem um histórico, tem um acervo interessante de sites guardados dessa época. Tem alguns que sumiram, mas isso é uma das coisas que eu quero trazer à baila. E nas conversas a gente passou além desse grupo no Telegram, que eu em algum momento decidi chamar de Tropixel Café. A gente também tem feito os botecos, o Boteco Tropixel, aos sábados. A gente se encontra numa sala de chat por videoconferência para conversar sem pauta definida. Mas eu estou também instigado a fazer espaços mais estruturados. Então, nos encontros no Boteco, em mais de uma vez a gente falou sobre construir uma programação. A gente falou, vamos fazer um evento, uma espécie de evento em julho. Eu não sei se é exatamente isso que me dá vontade de fazer. Está todo mundo cansado de assistir seminários no Zoom ou plataformas afins. E ainda assim eu acho que tem sim capacidade e potência de cooperação entre essas pessoas, e é para isso que eu estou construindo um site. Mais uma vez eu tento fazer um site para responder à necessidade de estruturar as conversas, e eu sei que a resposta não é necessariamente o site, e ainda assim eu acho que ele pode ser útil para essa comunidade. Vamos ver, talvez eu passe a chamar de comunidade sem fazer ressalvas. Então, esse vídeo, na verdade, era para contextualizar um pouco. A minha ideia inicial era fazer um vídeo mostrando o que eu estou pensando para esse site, mas eu acho que isso vai ter que ficar para outro, porque esse já está ficando bastante longo. E antes que eu esqueça, hoje é 28 de junho e é Stop Bolsonaro e Stop toda essa máfia, essa família que está com ele. Stop Bolsonaro, Stop Salles, Stop Guedes, Stop aquele monte de monstros que a gente nem deveria lembrar os nomes. Espero não só que eles saiam, mas que a gente consiga reconstruir todas as coisas que eles têm destruído ao longo de alguns anos, mas especialmente nesses últimos 18 meses. Então, Stop Bolsonaro, no dia 28 de junho, aniversário de 18 anos do Projeto Metáfora, mais ou menos 7 anos desde que a gente começou a construir o Tropixel, 78 anos de Gilberto Gil, e espero que a gente volte a ter a capacidade de sonhar e construir um mundo mais legal, um mundo melhor para a gente e para as nossas crianças e crianças dos outros. Valeu, o vídeo ficou longo, mas eu acho que eu vou postar ele assim mesmo. Desculpem, eu não sei falar rápido.